Olá, bom dia a todos. Hoje é muito cedinho, né? Acho que... Deixa eu colocar aqui... Sim. Olá, bom dia. Hoje acho que derrubei o povo da cama. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Isso. Pronto. Como não sou muito esperta nessas coisas aqui, ainda tem coisas que me custam fazer. Pronto. Olha, perdoem por tirar-vos da cama ou atrapalhar a vossa manhã, porque sei que sábado é um dia que não é muito... Pronto, não é muito gostoso levantar de manhã cedo e a gente tá fazendo as coisas, mas tenho certeza que deve ter gente aí comendo e tomando pequeno almoço. Então, aproveitem que isso é ótimo. Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro os coraçõezinhos. Então, é assim, hoje eu não queria deixar muito passar, porque nós temos aqui uma programação bastante até extensa para ir falando com vocês. Eu não sei por que a gente até tem tanta coisa para falar, não é? E acabamos fazendo uma programação. E para não sair da programação, porque temos alguns convidados e efetivamente na próxima terça-feira vamos ter uma convidada para mim, muito especial. Gosto muito dela e é uma pessoa fantástica. Eu não queria, assim, alterar muito a programação, porque senão as coisas acabam se embolando. Então, na terça-feira, como eu tive tanto trabalho no final da tarde, não consegui chegar em tempo em casa. Eu moro na Ericeira e estava a trabalhar no Bairro Alto e realmente não conseguia chegar de forma alguma, e fazer em qualquer lado não dá, no carro também não dá. Acho que assim é um pouco incômodo, então por isso eu acabei trocando, cancelando. Vos avisei aos que eu sei que nem todos puderam ver, mas pronto. Acabei trocando então para hoje. Então, assim, hoje o que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouco sobre os tipos de cirurgia, porque eu tenho visto que as pessoas têm muitas dúvidas, tem surgido nesses últimos dias nos outros grupos que a gente acaba seguindo, grupos de WhatsApp, alguns mesmo da cirurgia, muitas dúvidas, muitas situações em que as pessoas realmente ficam duvidosas e ficam assim sem saber muito bem quais são os tipos de cirurgias e o que é melhor, qual é um, qual é outro. Então, portanto, o que a gente decidiu fazer? Falar um pouco sobre isso, vos explicar cada tipo de cirurgia, algumas, não vantagens e desvantagens, mas características, sobretudo, de cada uma delas, porque as pessoas depois ficam efetivamente cheias de dúvidas do que fazer, ou se toda cirurgia serve para todo tipo de pessoa, ou se há algum tipo de restrição. Então, a ideia, Mônica, um beijinho, a ideia é justamente conversar isso por aí. Nós também vamos ter outras convidadas logo, já vocês vão ver. Vai ser divertido. Nas próximas terças-feiras. O nosso live é sempre nas terças. Hoje que é um dia que acabou surgindo, então, por essa necessidade mesmo que aconteceu. Então, vamos começar pelos tipos de cirurgia. Eu vou colocar aqui vamos ver se eu consigo fazer uma fotinho para justamente vos selecionar. Vamos começar com essa daqui. Sim, essa. Ok, então o que vocês têm aí? Aí nós temos um tipo de cirurgia que se chama bypass in Y de Roux. Essa é uma das cirurgias mais tradicionais do que falamos da cirurgia bariátrica, tá? Então o que faz o bypass? O bypass, ele vai seccionar um pedaço do estômago e vai fazer aqui alguns desvios aonde a comida chega. Então, antes de mais nada, é muito, muito importante entender que existem cirurgias que são restritivas somente, e há outros tipos de cirurgias que são restritivas e são mal absortivas ou mal absortivas. Essas cirurgias servem para quê? Para efetivamente ajudar as pessoas que têm um grande sobrepeso a tratar de diminuir o sobrepeso, e efetivamente atua nas comorbilidades. Ou seja, quando a pessoa tem muito peso,
Vamos lá, vamos aqui falar para o povo, para o público em geral, porque não tem só bariátricos aqui a assistir a esse live. As cirurgias de obesidade servem para contrarrestar um problema, que é a obesidade e as suas doenças associadas. Por quê? Porque quando estamos obesos ou nos tornamos obesos, temos aqui situações em que acontece que são bastante graves, que passamos a ter diabetes, alguns hipertensão, a grande maioria sempre tem hipertensão. Diabetes é que não é todas as pessoas que desenvolvem, mas acabam desenvolvendo. Então, hipertensão, diabetes, ou dislipidemia, que é o colesterol alterado, ok? Depois temos outros tipos de doenças associadas, dores osteoarticulares, ou seja, uma série de situações onde efetivamente a qualidade de vida da pessoa diminui. E quando é assim, efetivamente vale a pena tomar decisões, no caso, e muitas vezes a decisão passa por buscar algum tipo de tratamento cirúrgico, ok? Nós vamos falar de tipos de tratamento cirúrgico, Anabela, um beijinho. E vamos falar também de um só tipo que não é cirúrgico, são outros, mas a gente pode falar disso em outro momento. Do que é cirúrgico, então, um dos mais interessantes é justamente esse. Esse é um dos tipos mais antigos do que é a cirurgia, o desenho da cirurgia da obesidade, e é uma cirurgia bastante segura, que se faz com muita frequência, e realmente é uma das coisas que vem sendo feita já há muito tempo, e com grandes resultados excelentes, ok? Então, vale entender que as cirurgias podem ser restritivas ou restritivas e mal absortivas. Essa é um tipo de cirurgia que é restritiva e mal absortiva, ok? Então, se vocês veem nesse desenho aí, o esôfago, esse tubinho que vem aqui de cima, esse tubinho eu não tenho assim, a gente não consegue sinalizar, apesar de toda essa tecnologia hoje em dia, eu não consigo aqui sinalizar para vocês. Olá, minha querida, é a Ondina, é uma paciente muito especial. Então, tenho aqui o esôfago e fica o estômago, que é essa bolsinha que temos aí, e se vocês veem, tem um corte nessa bolsinha. Essa bolsinha vai ficar a nova capacidade do estômago, vai ser aquela bolsinha que fica ali em cima. O que acontece? O resto desse estômago, que foi cortado, seccionado, ele fica cortado, costurado, colado, agrafado, para que nenhuma das partes fiquem completamente fechadinhas e que nenhuma das partes tenha nada de saída dessa zona. Então, o que é importante aqui? Que justamente nesse espaço, o estômago remanescente, o estômago que ficou ali, ele vai continuar ali, não sai do seu corpo, ele fica aí dentro, continua produzindo os ácidos pelas células parietais de dentro do estômago, continua produzindo tudo e vai descer justamente nessa flechinha que vocês veem, verdinha, ele continua o trajeto, só que, então, ele foi seccionado aqui em cima, ficou essa bolsinha nova. Do lado direito tem uma flechinha vermelha. A flechinha vermelha indica o caminho do alimento. Então, vocês comem, engolem pelo esôfago, vai fazer a conexão que é esse tubinho que vem aqui. O reservatório, que antes era muito grande, que o estômago é um reservatório, vai ficar pequenino. Fica só essa partezinha de cima. Tem ali uma união que então empatou, cortou o intestino lá embaixo, empatou uma parte aqui em cima, da outra parte remanescente do intestino vai se empatar outra vez aqui embaixo, onde junta o verdinho e o vermelho, nessa flechinha aí. Isso se chama Y de Roux, por isso que tem um desenho de Y, porque fica uma perna de um lado e a outra perna do outro, ok? Então fica um Y, se eu fizer assim, vem uma que é do estômago, e a outra união que é a do intestino que eu puxei e encaixei, eu coloquei ali em cima nessa bolsinha do estômago. Então aqui eu tenho duas anastomoses, eu tenho uma união aqui em cima e uma união aqui embaixo. Isso é cirurgia tradicional, bypass em Y de Roux. O estômago fica lá, fica ali quietinho no cantinho. A vesícula, que é essa bolsinha verde que está aqui pegada no fígado, do lado esquerdo nós temos o fígado, tá? Esse órgão aqui grande que tem a vesícula verdinha aqui no meio,
é o fígado. Então, fica tudo direitinho, fica tudo exatamente igual. Se vocês tiverem... Lolis, um beijo pra ti, enorme. Um beijo. Lolis é uma amiga queridíssima, que tá longe, tá em Barcelona. E tá nos acompanhando. Lolis, um beijo bem grande pra ti. Então, se as pessoas que têm esse tipo de cirurgia, ok? Tem que ter o cuidado, porque nós temos 2 anastomoses, vai tudo funcionar direitinho, continua tudo exatamente igual, só que o reservatório que temos lá em cima é muito pequenininho. Por isso que a gente é, às vezes, muito conservador em ir colocando os alimentos pouco a pouco e as quantidades pouco a pouco, sem exagerar. Sem exagerar. Por quê? Porque a bolsinha que ficou lá em cima, o estômago que passa a existir é pequenino. Não é nada grande, então realmente o resto do estômago fica ali guardadinho, fica dentro do corpo normalmente, fica claro que fica fixo, ele fica fixo aí, não fica passeando nem solto, ok? Não tenho essas ideias porque isso não existe. Fica todo direitinho do corpo e depois tudo chega dentro do intestino junto. Então tem 2 anastomoses, 2 uniões. Isso é o bypass in Y de Roux, ok? Então, é uma cirurgia restritiva, porque ficou uma capacidade muito pequenininha do estômago, essa bolsinha nova que ficou ali em cima. E é malabsortiva porque é feito um desvio. Se vocês veem como a comida vem do esôfago, ela vai direto para o intestino. E esse é um tipo de cirurgia que tem grandes probabilidades de fazer dumping se a pessoa não cuida e se começa a comer doce, se começa a comer gordura, fritura, etc. Fazendo esse tipo de cirurgia, claro que a gente tem que mudar a nossa alimentação. Sem dúvida nenhuma. E é por isso que a cirurgia tem efeito. Não só pelo efeito que aqui de desvio dessa comida que vai direto... Marisa, um beijinho. Que vai direto para dentro do intestino. Mas também por quê? Porque é feita aqui esse desvio, vai depois conectar com o resto. Mas se a pessoa come doces... Essa quantidade ou esse alimento tão concentrado em açúcar vai chegar direto dentro do intestino e que não é adequado. Por quê? Porque o intestino não está preparado para ter grandes osmolaridades. A gente chama osmolaridade a quantidade de concentrados dentro do alimento, ok? Então vai ficar, quando a gente come, mastiga, mistura com os sucos gástricos, mistura com a própria saliva, fica uma coisa que se chama bolo alimentar e depois aquilo se transforma como que num quimo, e isso tem uma concentração de ácidos de tal forma que é adequada chegar dentro do intestino. Como nós fazemos aqui um desvio e ele chega mais rápido dentro do intestino, o intestino não está adaptado para ter grandes concentrações lá dentro, de alimentos muito concentrados. Os alimentos mais concentrados são os concentrados em açúcares e gorduras. Portanto, quem faz bypass, cuide muito em não exagerar. Aqui tem já uma pergunta bem interessante, já vou te responder. A Léoli pergunta assim, se essa bolsa tem capacidade de alargar caso a pessoa coma mais. Claro que tem, claro que tem. O que acontece? O estômago é um órgão elástico. Quando você aumenta de peso, ele também se estica e vai aumentando. E assim todos os órgãos. O fígado fica enorme, ok? Então, claro que a gente tem que fazer a cirurgia, vai cuidar a alimentação e tem que ter uma coisa aqui. Não dá para comer e ver quanto é que cabe. É para comer o que é para comer. Se acabou. Se acabou. Essa é uma tendência, ou seja, engordar depois de fazer uma cirurgia bariátrica quer dizer que houve uma dedicação a comer. E isso eu sou muito radical, curta e grossa. Peço as minhas desculpas, mas sou curta, grossa, grossíssima. Ou seja, se você faz uma cirurgia, é a mesma coisa. Você faz uma cirurgia e então a gente dá pouquinho para que a gente faça adaptando. E por que tem que ser pouquinho? Estão vendo toda aquela costura que tem ali? Nós temos uma costura grande, que é da bolsinha do estômago. A costura onde conectou o intestino na bolsinha nova do estômago. E tem outra costura lá embaixo, aonde eu faço a união do intestino com a outra parte que vem do estômago. Ou seja, eu tenho 3 costuras. O que eu tenho que fazer para que tudo cicatrize? Comer pouquinho, não mexer o estômago. O estômago, ele trabalha em movimentos peristálticos, é como uma onda, ok? O estômago é muito forte. Então, sim, eu sou muito sincera, Mônica. A Mônica tá dizendo que gosta da minha sinceridade. Não, é que eu sou muito sincera mesmo, porque eu fico danada da vida
quando as pessoas se dedicam a comer porque estão ansiosas. Ansiosa, você vai correr, minha filha. Você sai de casa, levanta, põe um tênis e sai lá na rua correr. Pega um saco de boxe, almofada, não tem saco de boxe, almofada. Começa a dar na almofada. Faz qualquer coisa para tua ansiedade, mas não trata de comer barra de chocolate, bem. Não serve, não serve. Desculpem lá, mas não serve. Isso é veneno, tá? Olha, tem gente que diz assim, ai, é natural, tem coisas que são naturais, sim. Cicuta também é natural, bem boa, sabe? Mata. Então tem determinadas coisas que não servem. Desculpem lá. Então, exatamente, a Mônica diz assim, pão, queijo. É verdade, é verdade. Então, vamos lá, voltando aqui para esse esquema aqui da cirurgia. A gente tem que fazer essa situação porque temos que cuidar... A Mônica diz assim, que também, levantando uma boa barra de peso, também passa a ansiedade, porque fica rota, a ansiedade passa. Portanto, vamos mudar aqui o nosso foco, ok? A ansiedade para cá e o foco para lá. A gente já volta a falar disso. Então, é assim, o que nos interessa? Cicatrizar, independente do tipo de cirurgia que seja feito, cicatrizar efetivamente no pós-operatório esse estômago. Para quê? Para que ele mexa com cuidado. Vamos diminuir os resíduos, por isso é chata, tem que fazer dieta líquida, pastosa, mole 1, mole 2 e depois a gente tá dieta livre e passam a ter dieta livre o resto da vida, ok? Nos 2 primeiros anos, em geral, tá? Isso aqui não é palavra certa, mas o que a gente vê é que nos 2 primeiros anos há uma grande redução do peso, a pessoa se sente muito melhor, tem um bem-estar fantástico, as comorbilidades, as doenças associadas desaparecem, ok? Conseguimos, de verdade, uma pessoa diabética deixa de ser diabético porque não há uma absorção de açúcar, a insulina que é produzida pelo corpo continua sendo produzida de forma natural e a quantidade que produz funciona, é uma maravilha. É uma maravilha, vocês se curam das doenças. O que a gente tem que curar é as doenças daqui, ok? Essas não fazem a cirurgia, não dá pra gente empatar o cérebro, não dá. Então, essa daqui a gente tem que tomar a decisão de não adoecer, Então, vamos lá. Fazemos essa cirurgia, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Evitamos os açúcares, evitamos as frituras. Vai se adaptar. Ao passar dos 2 anos, em geral, a gente já conseguiu o peso que queria. Os que conseguiram o peso que queriam e já conseguem fazer 2 anos, 2, 3 anos, tá? O período vai depender, claro, do peso que tinha anterior, do tipo de vida que tem a pessoa, tudo isso. Então, exatamente, aqui, inclusive a Marisa comenta, nos 2 primeiros meses, normalmente, essas doenças principais que estavam associadas desaparecem, e é verdade. Tem gente que vai para o centro cirúrgico tomando antihipertensivo, uma série de medicamentos, e depois desaparece isso tudo, e ficam super felizes, é isso mesmo. E é essa felicidade que a gente tem que alimentar, ok? Que vocês ficaram outra vez maravilhosos, e é isso que tem que ser. Então, é muito legal, porque a pessoa vai se cuidando, vai se querendo, vai se vendo, vai se gostando. Então, de repente, passou um período X de tempo. Eu nem vou dizer o tempo X, por quê? Porque às vezes são 2 anos, às vezes são 3 anos, depende. Quem consegue chegar a isso e realmente baixou o peso, Ana, um beijinho para ti, baixou o peso e resolveu tudo, vamos então, se é momento de fazer cirurgia, ai, que bom, que bom, que bom. Aqui eu tenho depois um comentário para fazer da Mônica que eu vou comentar para vocês que é bem legal. É assim, se deu tudo certinho, então o que acontece? Se há possibilidade e há peles e não sei o que, é o momento de resolver as peles, ok? Tem cirurgia plástica para isso, tem montes de alternativas aqui que se podem trabalhar. Nem são assim do outro mundo, dá para fazer, isso aqui tudo funciona muito direitinho. Então, e isso aqui resolve. Então, eu quero depois que vocês vão seguir uma paciente nossa, que é uma querida, e ela tem ótimas ideias, e vou fazer já aqui o parênteses para a gente continuar um pouquinho, mas é que depois eu tenho outras perguntas e acabo deixando passar. O Dr. Antônio Albuquerque, que é o nosso cirurgião da nossa equipa, realmente ele é fantástico. Enquanto cirurgião é nota 10, enquanto pessoa é super. E realmente as pessoas que estão aqui estão de acordo comigo e sabem disso e tenho certeza que é essa a ideia.
Então, é assim, a Mônica, essa nossa paciente, ela diz assim, ela acha que o doutor Antônio, ele operou também a cabeça dela, porque ou foi a nutricionista que acabou hipnotizando-a, porque ela disse que nunca pensou ficar tão bem e comer tão gostoso. E é verdade, eu sigo o Insta da Mônica, depois eu vou colocar aí para vocês seguirem, porque ela sempre tem coisas novas. Ontem fez um bolo, eu morri de rir, que ela fez um bolo, nem sabia se ia dar certo, no fim acabou dando tudo certo, e busca coisas diferentes, ou seja, ela é a prova real, fiel, de que a gente pode mudar a nossa alimentação, pode inclusive fazer os bolinhos, pode fazer uma série de coisas e efetivamente modificar o entorno, modificar a alimentação, modificar a relação com a comida. Em vez de ter uma relação tóxica, igual que a gente tem relações tóxicas com as pessoas, sabe? Relação tóxica não serve. A gente também não pode ter relação tóxica com a comida, que a comida sempre te faça mal, sempre te sirva para te fazer mal, ou aquele bem-estar rápido do prazer de comer, dura 5 segundos o chocolate e depois acaba. Não é por aí. Então, realmente temos que trabalhar esta parte. E quando vocês começam a abrir-se um pouco a vossa mente, a pensar que a gente pode sair do tradicional de algumas coisas e que não precisa fazer café da manhã com 2 pãezinhos com manteiga todos os dias, e pode pôr fruta, e pode pôr outras coisas, e pode pôr um cereal, e pode pôr um iogurte, e pode comer ovos, e pode fazer outras coisas, a gente começa a entrar numa coisa que chama nutrição funcional, ok? E isso aqui é muito, muito legal. E isso é super, super importante. Então, efetivamente é isso que a gente quer. Que vocês realmente façam um open mind aqui e modifiquem esse tipo de aceitação da vossa vida posterior à cirurgia bariátrica, porque é só buscar as partes positivas. O que é negativo? Ter dumping? Sim, se você não come doce, não tem dumping. Então, pronto, parte afora. Essa situação que a gente tem que começar a entender. Mas isso aqui vai ser assim muito difícil. Eu já vou comentar aqui também, a Andrea fez um outro comentário que é bem legal. Então, realmente não é esse o detalhe. O detalhe é que a gente tem que procurar coisas boas, a gente tem que efetivamente alternar a nossa vida a situações que sejam benévolas e benéficas para nós próprios. Então, essa relação tóxica com o alimento tem que deixar de existir. A gente tem que controlá-la, a gente tem que alterá-la. E a gente consegue alterar desde quando façam e queiram fazer coisas diferentes. Então, vamos continuar aqui com os tipos da cirurgia, ok? Existem vários tipos de serviços. No nosso serviço, nós somos muito conservadores, tratamos de ser conservadores para esse primeiro momento. Por quê? Porque é mais seguro, sobretudo pela segurança, ok? Eu vou passar aqui exatamente, ok. Eu já depois faço aqui os comentários que estão me chegar. E agora vamos passar para outro tipo de cirurgia, que é um mini bypass. Esse aqui, mini bypass. Esse aqui é uma das cirurgias que mais a gente utiliza no... pera que eu fiz aqui bobagem, peraí. Isso. Muito bem. É uma das cirurgias que mais se utiliza no nosso centro, tá bem? Se chama mini bypass gástrico. Igual que... Depois eu vou colocar até a diferença dos dois para vocês visualmente terem essa ideia. Então, no mini bypass, nós fazemos, ver que o estômago fica cortado também, fica a parte remanescente, fica lá, só que ele fica um pouquinho mais comprido, digamos assim, mas tem simplesmente, como se tivesse dentro o estômago, o cirurgião vai lá e puxa um pouco do estômago para frente, e empata essa parte já mais posterior, um pouco mais para frente do intestino, vamos dizer que tem 1 metro e pouco mais para frente, às vezes até um pouquinho mais, e vai empatar essa parte do intestino aqui em cima com o que ele cortou do próprio intestino. Já coloco aqui de novo. Essa, vamos colocar essa, isso, exatamente, essa daqui tá direitinho. Então, nós vamos colocar aqui o intestino, vejam que só tem o estômago, vem e tem a primeira, a segunda e a terceira porção do duodeno, que são as partes que mais se absorvem os alimentos, os nutrientes, tá? Nós vamos desviar essa parte, nós não queremos que a comida chegue por aí. Então, ela vai chegar, só que em vez de ir para o estômago, que ele ficou fechadinho e ficou aqui, eu vou puxar o intestino e vou empatar como se eu fosse, pensem numa mangueira, que eu peguei uns metros para frente e puxei e empatei no onde ficou o buraquinho do estômago, ou seja,
o estômago vem a comida, eu faço uma nova bolsinha e empato ali, eu não, o doutor, empata ali o intestino, essa mangueira nessa parte aqui de baixo, ok? Estou usando uma linguagem bem assim, simples, para que se entenda exatamente o que acontece. Então, a comida que chegaria nesse grande reservatório também vai chegar no reservatório pequenino, só que, em vez de passar por aqui, o intestino é que se puxa e se empata aqui em cima. Então, fica aí, por isso que se vê a setinha vermelha. A setinha vermelha vem por ali e já desce para o outro lado. E a setinha verde é o que fica dentro do próprio estômago, que ficou e é remanescente e fica lá atrás. Então, essa se chama mini bypass. Não é mini porque é pequeno. Mini é porque só tem uma anastomose. Ok? Esse é o grande detalhe. Então, não é mini, não, é uma cirurgia, eu fiz mini porque então vou emagrecer menos porque é menor. Não tem nada disso. Tirem isso da cabeça. Não tem nada a ver. O mini simplesmente é porque tem uma única anastomose, ok? E é assim que se chama, porque ele tem uma única anastomose. Então, o que acontece? A comida vem do esôfago, na partezinha de cima, você come, engole, desce por aqui. Na hora de entrar dentro do estômago, em vez de ficar no estômago, esse pedacinho entra para dentro do estômago, só que depois conecta direto com o intestino já aqui em cima. Então, o resto vem e vai funcionar. Então, a comida vem por um lado e vai para o outro. Ela não volta, não faz o esquema contrário para ir outra vez para dentro do estômago. Não existe essa forma. Tá feito de uma forma que vai direto para dentro do intestino. Então, aqui o que acontece também? Temos que ter cuidado, porque aqui eu faço dumping, sim, senhor. Porque chega o açúcar ou a gordura direto dentro do intestino, o intestino não está adaptado a ter grandes concentrações de nutrientes, no caso aqui os açúcares ficam muito concentrados, não pode chegar, tá bem? Então, tenho que ter esse detalhe, tenho que ter esse cuidado também. E qual que é a diferença de uma e de outra? Então, vamos lá para a diferença de uma e de outra, já vou colocar aqui, vamos lá, entre uma e outra, o que a gente tem de diferença aqui? Então, o bypass, eu tenho esse Y, que é a fotinho do vosso lado que diz bypass. Agora vocês devem conhecer, assim, do lado esquerdo. Então, aqui tem essa fotinho. A Mônica também. Mônica, você tá em todas, Mônica. Muito bem, obrigada. Tá de assessora. Pergunta se vem essa imagem. Conseguem ver essa imagem direitinho? Me digam se não conseguem ver ou qualquer coisa. Pronto, se conseguem ver a imagem é importante, se não conseguem me digam. Então, do lado esquerdo nós temos a cirurgia, ok? Do bypass, e o outro diz mini bypass. Então, a diferença é basicamente isso, uma bolsinha fica lá em cima, mas vem como exatamente eu tenho praticamente a mesma situação, eu tenho o desvio, o alimento não passa pela primeira, segunda e terceira porção do duodeno, que são as partes mais absortivas, e vai direto pro intestino. Então, nós vamos falar outro dia, nós vamos fazer um live sobre as vitaminas, ok? Aonde é que se absorve o que dentro do intestino? Eu já fiz até os desenhos direitinhos para vocês verem, vocês vão adorar, porque vão entender a questão das vitaminas e por que tem que fazer vitaminas. Quem faz cirurgia bariátrica tem que fazer vitamina sim, ok? Tem que fazer uma vitamina boa. Por quê? Porque não vai absorver. Mas isso eu lhes explico na outra vez, que eu já tenho os desenhos, que aí vocês vão entender quando eu falo primeira, segunda e terceira porção do duodeno, esse tipo de coisa. Agora, quem fez a cirurgia, tanto o bypass quanto o mini bypass, tem essa situação aqui alterada. Então, vai entrar os alimentos e vão direto para o intestino. Ambas cirurgias têm que ter muito cuidado com o dumping, porque a comida chega direto dentro do intestino e o intestino não está adaptado para grandes concentrações. Isso se chama cirurgia restritiva, porque ela limita, tem aquela quantidade. Essa partezinha que está para cima da costura, é ali que ficou o novo estômago. O outro estômago vai ficar dentro de vocês, quietinho lá, paradinho, sem ter maiores problemas, ok? Ele vai ficar lá secretando os ácidos, porque depois ele vai se misturar com o resto. A vesícula continua secretando a bilis, e a bilis vai chegar, vai ser produzida igual, vai para o intestino, depois vai se misturar com a comida que vocês comeram, que vem pelo outro tubinho. Então, não tenham receio desse tipo de situação, ok?
Então isso aqui funciona tudo muito bem. Andréia, um beijinho para ti, sei que tá chovendo aí em cima. Então é assim, vamos agora falar um pouquinho das outras. Então essas são cirurgias restritivas e malabsortivas, ok? Tenho resíduos aqui de ter problemas com dumping? Sim, senhora. Portanto, são cirurgias que eu tenho que cuidar. Depois vocês vão ver, com o passar do tempo, quem fez a cirurgia vai perceber que alguns docinhos até conseguem comer. Então, não é que nunca mais vou poder comer um doce na vida. Não, vai poder comer, mas vai ser tudo muito mais comedido. Não vai fazer o que faz hoje. Não vai poder pegar uma colherada de baba de camelo e comer uma tigela de baba de camelo. Não vai poder comer. Não vai poder comer. Sabe por quê? Porque vai ter vontade de sumir, desaparecer. A sensação de dumping é horrível, a gente já falou sobre isso. Mas em algum outro momento a gente pode voltar. Mas, sim, vou falar isso agora. Outra situação que é muito importante nessas duas cirurgias viram que o estômago ficou muito pequenininho, certo? O estômago não tem dente. Não tem, tá bem? O estômago não tem dentes. Mas hoje, quem tem sobrepeso, em geral, acredita que o estômago não tem que tem dentes. Por quê? Porque não mastiga, mastiga 3 vezes, engole e pronto, já está. Não, estômago não tem dente. E quando se faz a cirurgia, tem que ter aqui um detalhe. As pessoas que conseguem mastigar muito bem a comida, e esse é um que eu digo que a Mônica, aqui a nossa colega no sentido que fez a cirurgia, não é? Que está dentro desse saco, desse pacote. A Mônica realmente é uma menina obediente. Ela aprendeu que tem que mastigar. E se mastiga bem, não tem dumping. Por quê? Porque consegue mastigar e envolver a comida, mesmo que tenha algum teor até de doce mais alto, mas consegue mastigar tão bem que o dilui. O grande problema é quando a gente engole e vai rapidamente essa comida para dentro do intestino, com alta concentração, no caso aqui dos açúcares, e são rapidamente absorvidos, então o corpo faz com que vá água para dentro do intestino para diluir. Então existem algumas formas da gente tratar de cuidar e evitar o dumping, ok? Quem teve dumping sabe o chato que é. Tem uma sensação péssima. E quem mastiga bem, acaba nunca tendo dumping. Você pergunta, olha, você tem dumping alguma vez? Já teve isso? E as pessoas dizem, doutora, eu não tenho nada, nunca me aconteceu isso. Ótimo, primeira coisa, porque a pessoa mastiga muitíssimo bem. Então, fator número 1, fez a cirurgia, ou vai fazer a cirurgia, começa a pensar que tem que mastigar. Eu mastigo 30 vezes, para provar que é fácil e se consegue. Quando eu era miúda, meu pai era cirurgião e dizia que tinha que mastigar 60 vezes. Pai, eu achava aquilo horrível. Ficava fria a comida. Mentira. Com 30 vezes dá para você mastigar perfeitamente cada bocado e não ponham bocados grandes. Quem faz a cirurgia, eu sempre digo que levem garfinhos pequenos, aqueles garfinhos de sobremesa, de criança. Usem garfinhos pequenos porque então vão mastigar muito bem a comidinha, vai estar toda muito bem passadinha, o vosso estômago não vai fazer esforço e consegue comer lindamente. Tem que ser obediente. Quem faz cirurgia tem que ser obediente, tá bem? Viu? A Mônica dizendo mesmo que ela acabou aprendendo do pior jeito, né? Acabou passando trabalho e depois resolveu botar as coisas em dia. Isso aqui funciona. Então agora já perceberam a diferença do bypass e do mini bypass, que são cirurgias restritivas e malabsortivas. Agora vamos para uma outra que é legal, que se faz e é a que mais se faz a nível mundial, tá? Cirurgia que mais se faz a nível mundial é o sleeve. É o sleeve, é a cirurgia do sleeve. O que acontece, qual que é a grande diferença do sleeve e do bypass? Vamos a isso. Estão vendo esse desenho? Pronto, eu espero que sim, porque trabalhamos aqui para que vocês vissem essa imagem, ok? Isso aqui é novo, antes não dava para fazer, agora dá. Eu não sou experta em tecnologia, mas eu tenho uma miúda que trabalha com isso lindamente e que me ajuda, minha mão direita, senão não estava aqui. Então vamos lá. O sleeve é aqui algo bem legal. Exatamente. Isso, oi Isabel, tá boa? Fico feliz. Isso mesmo, a Isabel é uma querida que já fez cirurgia há uns anos atrás e tinha que ter levado nas orelhas, acabou subindo de peso. Então agora ela tá outra vez voltando para trás e vamos voltar a pôr a Isabel em cintura, ficar linda como ela estava antes e vamos conseguir. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Essa daqui é a cirurgia que mais se faz a nível mundial. Se a gente for buscar a estatística, é aqui tem realmente a maior quantidade de pessoas ou de cirurgiões que trabalham com o sleeve, tá? O sleeve é uma cirurgia que ela é só restritiva. Ela não é malabsortiva, tá bem?
Vejam que o estômago tá ali uma grande secção, né? Tá cortado um pedaço, tem como uma meia-lua à parte. Essa meia-lua à parte é o estômago que ficou, esse vai para o pote do lixo. Se faz a cirurgia, o cirurgião, no caso, o nosso cirurgião aqui, corta o estômago, corta e existe uma pinça que ela corta e agrafa ao mesmo tempo. Corta, agrafa e cola tudo ao mesmo tempo. Tá bem? É uma grande tesoura que ela tem já agrafos de lado e lado e vai fechando e separando as partes. Essa parte do estômago que ficou aqui, que tá beijinho, a corzinha mais clarinha, é pegada com uma pinça, se puxa para fora e pluc, vai pro pote do lixo. Acabou. Não tem esse estômago mais, tá? Essa sai do vosso corpo. Não tem mais. Sai do vosso corpo. Então, vai ficar só aquele tubo. O estômago fica como uma manga, por isso que se chama sleeve. Porque ele fica na longitudinal, ou seja, vem o esôfago aqui em cima, faz de conta que aqui para cima tá a boca. Nesse tubinho onde tá a palavra cirurgia sleeve, faz de conta que aí tá a boca, a pessoa come, mastiga, engole, vem pelo tubinho e fica ali onde tem a seta vermelha. É a seta normal onde a comida entra no estômago. Só que ela é uma cirurgia que a gente chama restritiva. Única e exclusivamente restritiva. Por quê? Porque não tem malabsorção de nada, porque o caminho é igual. Então, aqui eu vou restringir o volume do que eu como, ok? Não há uma malabsorção dos nutrientes, porque a primeira, segunda e terceira porção do duodeno são essas curvinhas que a gente tem aí logo depois que termina o estômago, ok? Tem uma válvula ali que fecha, para que o que vem de baixo não volte para cima, tem uma válvula, essa válvula só abre quando as condições de acidez de dentro do estômago estejam adaptadas, estejam adequadas, é como se fosse uma comportinha, tá? É uma válvula, é uma comporta, ela fecha e abre. Quando abre, passa a comida para dentro do intestino, e quando fecha, não passa nada. E ela só abre quando as condições estão adequadas, ou seja, que eu tenho uma quantidade de acidez no meu estômago que eu já consigo digerir a comida. A gente produz ácido clorídrico dentro do estômago para poder digerir a comida. Se a gente pega uma gota do ácido que é produzido dentro do estômago e põe aqui em cima da mesa, faz um buraco na mesa. O ácido clorídrico queima tudo. Só que o estômago é tão forte, que tem umas células tão fortes, que aceitam o ácido clorídrico, é ácido clorídrico puro mesmo. E esse ácido clorídrico é que vai nos ajudar a fazer toda... Oi, Patrícia, beijinho pra ti. É a nossa outra nutricionista, que ela também outro dia vai passar aqui e vai estar conosco para falar aqui um pouco juntos. Então, só vai passar esse ácido clorídrico, ele ajuda a digerir a comida, e é importante que tenha. Ok? E é muito, muito importante. Só que depois da cirurgia, então vamos ter aqui cuidado com os alimentos que sejam irritantes gástricos, porque eu tenho um período de cicatrização. E lembrem-se que no sleeve a cicatrização é inteira, é de toda a parede. Por isso, ser aqui um pouquinho conservador nesse sentido, porque existem problemas que podem acontecer com a cirurgia bariátrica. Graças a Deus, no nosso serviço e na maior parte dos serviços que a gente acaba seguindo, não há problemas, graças a Deus. Então, por quê? Porque ser um pouco conservadora nesse período nos faz com que a cicatrização desse estômago aconteça da melhor maneira possível. E isso aqui é fundamental. É fundamental. Então, vamos lá. Comemos na cirurgia do sleeve, engolimos, toda a comidinha vai para o estômago e a comidinha vai ficar passando por um tubinho. Então, o estômago vai ficar assim, compridinho. E vai ter, a luz do estômago é o que vocês veem aqui no meio da minha mão. Vai ficar assim, pequenininho, ok? E vai continuar o caminho normal. Então, ela é uma cirurgia restritiva. Desse ponto de vista, eu tenho que cuidar a quantidade que eu como. Ok? Então não é para comer e se encher de uva até que o último baguinho volta. Não, é para comer o que a nutricionista ou o que o serviço que vocês estão a seguir deve ser indicado. Então não exagerem nas quantidades. Pode esticar esse estômago? Pode, claro que pode. Então se a pessoa come até sentir-se cheia, tá todo o tempo esticando o estômago. Por que tem que sentir cheia? Saciedade não é estar cheio. Há aqui um comprometimento aqui nessa situação aqui entre saciado e cheio.
Saciado não tem nada a ver com cheio. Cheio você enche o pote do lixo. E nenhum de vocês é lixo para se encher, ok? Número 1, eu começo a ficar atacada, né? Já viram que eu já começo a ficar aqui meio estressada. Não pode se encher. A gente não pode ir comendo para ver até onde cabe. Enquanto estão sentadas, cabe um monte de coisa. Quando levantam em pé, ai, tô cheia. E fica com aquela sensação desesperada. Não pode acontecer. No pós-operatório, vocês têm que cuidar e limitar essa questão, até que se adaptem às quantidades. As quantidades são de menos a mais. E não ter esse intuito, doutora, é que eu como até e não fico cheia nunca. É que não é para ficar cheia nunca. Para ficar cheia não é. A única coisa que a gente enche em casa para levar só uma vez por dia lá para fora é o lixo. Portanto, não pode se encher. Tem que comer adequadamente o que tem que comer. Por isso que a gente quer que coma menos, mais vezes ao dia. Se come muito, tem essa sensação de plenitude. A plenitude é quando nós esticamos o estômago, enchemos ele de comida, ele fica tenso, pleno, cheio, pleno, de plenitude. Não queremos nada disso, ok? Então, é muito, muito importante que não tenham essa iniciativa de comer até ver onde é que fica cheio. Tá? É a pior coisa que podem fazer, porque eu vou esticando. O estômago se estica um pouquinho, hoje, um pouquinho, amanhã, um pouquinho na outra refeição, um pouquinho. E então, começam a ver que começam a ganhar uns quilinhos, passando aí um tempo mais para frente. Não pode, que isso é o que acontece muitas vezes com os pacientes que se descuidam e depois voltam a subir de peso 2, 3 anos depois. Eu tenho pacientes no nosso serviço, que é um paciente muito querido, que um dia a gente também vai convidá-lo para contar a experiência dele, ok? Eu tenho certeza que ele vem. É um paciente queridíssimo, não vou dizer os nomes aqui porque agora não interessa. Ele já tem 4 anos de cirurgia, tá espetacular. O homem tá espetacular, ok? Por quê? Porque ele fez a cirurgia e se sentia muito mal antes da cirurgia, estava hipertenso. A primeira vez que ele chegou na consulta, ele estava com a cara toda vermelha mesmo porque tinha pressão alta. Fez a cirurgia no nosso serviço, ficou fantástico, mas sempre se cuidou. Hoje em dia, de vez em quando, eu encontro ele a correr, mas tudo bem, ele faz os exercícios dele, mas ele cuida da comida. E ele disse, hoje, nós já comemos juntos, já saímos a comer juntos, no almoço, inclusive, ele come bem, sem nenhum tipo de problema, mas ele disse, doutora, eu sei onde eu tenho que parar. Eu paro, não como uma coisinha a mais, ok? E era um obeso que já tinha posto banda gástrica, que já tinha tido aqui N problemas. Pronto, hoje em dia tá fantástico. E é isso que é importante. É isso que são os detalhes que nós temos que ter aqui bastante cuidado. Então, feita a cirurgia, primeiro, cicatrização, número 1. Número 2, aprender a mastigar e comer direitinho. Número 3, comam várias vezes ao dia. Por que tem que comer de manhã e só ir comer depois? Lá no fim da tarde? Não, façam lanchinhos pequenos, então sempre vão estar comendo, sempre vão estar bem, nunca vão ter aquela fome desmedida e nunca vão ter essa sensação de estar cheios, de estar com plenitude gástrica. A plenitude gástrica é o que estica o estômago, que é o que a gente não quer, tá bem? Então, agora, esse é o sleeve, é a cirurgia que é mais feita a nível mundial, ok? Se a gente for buscar todos os serviços a nível mundial, é o que é mais feito, mas é uma cirurgia somente restritiva. Portanto, dumping aqui acontece muito pouco, tá bem? Tem que realmente consumir alimentos muito... detalhe, ao esse tubo ser mais estreitinho, há um peristaltismo mais rápido, ok? Não é que a pessoa não vá fazer dumping nunca. Efetivamente, ela já vai estar com, vamos dizer, os ácidos misturados junto na comida, mas é mais rápido o peristaltismo. O movimento é mais rápido. Então, a gente não quer que essa pessoa exagere aqui nas quantidades. Já vou comentar isso aqui. A Madalena me faz uma pergunta interessante. As taxas de sucesso de cada um resolvendo em função do que é a cura da obesidade. A taxa de sucesso delas é praticamente, digamos que a mesma, ok? O que acontece? Eu tenho que efetivamente modificar o meu entorno. E há um detalhe. Há pacientes que, por exemplo, têm dificuldade em fazer o sleeve porque tem já algum processo no estômago de fazer muito refluxo ou de determinadas situações. Quando a gente tem o estômago aqui mais estreitinho,
Existe a probabilidade da pressão que existe dentro do estômago ser maior e fazer com que a válvula aqui de cima, essa válvulazinha que entra a comida para dentro do estômago, na válvula superior, nós temos duas válvulas, uma em cima e uma embaixo, que possa estar mais, vamos dizer, entre aspas, frouxa, ou que tenha uma hérnia de hiato já aqui em cima, algum tipo de outro tipo de problema que possa fazer com que a comida volte, ok? E isso pode acontecer. É isso mesmo. Exatamente, aqui é muito legal. Tem outro comentário aqui, giro, que eu vou comentar para vocês. Nessa questão de comer poucas vezes, e aqui volto e repito, a Mônica está conosco e realmente tenho que dizer, e aqui vai o nome aos bois, não é? O pai da Mônica diz assim: Mônica, comendo de novo, minha filha? E ela responde: se eu soubesse que ia comer tão bem, tinha feito a cirurgia muito antes. Antes ela comia 2 vezes ao dia e engordava. Agora ela come 6 vezes ao dia e emagrece, ok? Então essa a tônica, ok? Não ter assim o medo de comer. Por isso que a relação com a comida tem que modificar, tem que melhorar. E isso aqui é fundamental, que é isso que a gente quer. Que então vocês vão comer menos quantidade de cada vez, mas vão estar muito mais felizes, mais nutridos, mais contentes. Dá mais trabalho? Não dá, porque vocês melhoram a relação com a vossa comida. É como se tivesse uma coisa nova, ou seja, essas relações tóxicas, que é comer grandes pratos e ficar empachado depois daquilo e já não ter, até letárgico, porque a pessoa fica assim descaída quando come grandes quantidades. Com a cirurgia vai ser ao contrário, vai comer pouquinho e fica muito mais alerta, muito mais desperto, muito melhor e tem vontade de fazer outras coisas. Então, claro que a gente precisa desse ânimo, dessa situação de fazer coisas diferentes, de modificar a dieta. Tem pacientes meus que sabem que as minhas dietas não são de frango, ananás e alface. Não, comem de tudo, comem ovo benedict, comem outras coisas e comem comidas boas. Ou seja, para a gente tirar um pouco aquela ideia de que simplesmente dieta tem que ser só restrição e uma coisa negativa na nossa vida. Não! Agora, em vez de você pôr o iogurte inteiro, você tira 2 colheradas de iogurte, põe um pouquinho de morango, um pouquinho, 3 moranguinhos picadinhos, 2 colheradas de iogurte, um pouquinho de chia, dá um potinho pequenininho. Nota 10, qual é o problema? Por que tem que ser um potão? Por que tem que ser um iogurte inteiro? Quem disse? Aqui em casa a gente abre o iogurte, tira 2 colheradas, fecha a tampinha, põe no frigorífico. E se tem um monte de gente em casa, escreve assim: Isa, esse é meu, pronto, ninguém toca, se acabou. Entende? Então isso é uma coisa diferente que a gente tem que tentar entender. Tem aí os iogurtes muito bons, proteicos, de uma marca do mercado que eu gosto muito, que tem 4 letras, é amarelo e tem uma lua assim, se chama Lidl. Pronto, não adianta. Que são os iogurtes proteicos ótimos. E tem um creme até de chocolate, é muito agradável e realmente é alto em proteína. Só que é um pote desse tamanho. Eu não consigo comer aquele pote. Então eu tiro lá uma colheradinha ou 2, fecho, aquele pote é meu, ninguém vai meter a colher lá dentro, é meu. Ok? Então esse é o tipo de coisa. Só que de vez em quando eu vou lá e tenho vontade de comer um docinho, como uma colheradinha. Pronto, já está. Então tem que tentar aqui buscar atenção. Tem gente que não gosta de cozinhar. A Mônica comenta que ela adora cozinhar. Mas tem gente que não gosta de cozinhar e começa a curtir, fazer coisas para si, fazer coisas boas para si. Isso é maravilhoso. Então, vocês têm que começar a pensar de fazer coisas para vocês, não é para os outros. A cirurgia não é para os outros, é para vocês. Ok? Então, agora eu vou falar de outro tipo de cirurgia, porque o tempo vai indo, que não é cirúrgico, tá? Eu vou só comentar aqui para vocês que é uma outra situação que também pode ser feita, que não é cirúrgico, que é, no caso, o método Apollo. O método Apollo é utilizado, é feito cá em Portugal, muito bem. E o que acontece? Quem vem fazer é um cirurgião espanhol, o Dr. Lopes Nava. Ele vem aqui e se faz uns fios, fica muito parecido ao sleeve, o estômago fica reduzido aqui, mas com uns fios, umas suturas pelo lado interno, em que não há corte, é também restritivo. Mas é um tipo de procedimento, a gente não chama disso de cirurgia, eu tive que deixar aqui o título porque era o que estava o título, mas isso é um procedimento porque não tem cortes, ao não ter cortes não se chama cirurgia, ok? Então, esse aqui também se faz e realmente é uma situação interessante. Serve para todo tipo de obeso? De obesidade? Não.
tem que ver efetivamente qual é a mais indicado, quando é o mais indicado, mas sim pode ser feita. Não é só a questão do peso como tal. Se eu tiver um índice de massa muito alto, efetivamente, o grau de sucesso nesse tipo dos pontos, que ele vai ter uma retenção do estômago, pode ser não tão grande quanto a parte cirúrgica. Ainda existe um outro tipo de cirurgia que eu vou vos comentar. Esse outro tipo de cirurgia se chama derivação biliopancreática, que é essa sim uma cirurgia muito complexa, tá bem? Muito complexa, que tem efeitos colaterais muito piores e é uma das que menos se faz. Então, eu nem incluí aqui dentro do nosso grupo das cirurgias, porque acho que nesse momento, não tem porquê. Eu vou agora, então, volto e repito, temos bypass in Y de Roux como tipo de cirurgia, realmente uma cirurgia bariátrica, temos mini bypass, ok? Temos o sleeve, que hoje em dia é o mais feito a nível mundial. Temos, no caso de não cirúrgico, o método Apollo. Existem outros procedimentos que não são cirúrgicos. Um dia até podemos falar dele. Tem o balão, a banda gástrica já começou há muitos anos atrás. Eu trabalho com isso desde 2004, sensivelmente. 2004 se fazia muito a banda gástrica. A banda gástrica tinha excelentes resultados no início, só que depois isso não funciona muito bem. Hoje em dia praticamente não se colocam mais bandas gástricas porque tem efeitos bastante complexos. Não, ela é só restritiva, mas depois a banda se move, tem N situações. Ok, aqui tem uma pergunta interessante. Para quem já teve o bypass e há mais de 5 anos e faz um reganho de peso de aproximadamente uns 10 quilos, a primeira coisa, uma cinta atrás da porta, tá bem? Vou ser assim um pouco irônica, ou seja, merece um puxão de orelha, ok? Merece um puxão de orelha, mas temos volta atrás, sem dúvida nenhuma. Então, sim, vamos voltar a fazer um planeamento alimentar, vamos voltar a fazer uma nutrição adequada, que vocês voltem a se curtir e a gente volta a perder peso. É igual a uma pacientinha minha que tá aqui, que ela fez cirurgia, não fez no nosso serviço, tá? Ela fez cirurgia em outro local e é nossa paciente lá na clínica. E então nós estamos com ela outra vez, voltando à parte inicial de engatinhar outra vez numa dieta legal, num padrão alimentar adequado, e assim a gente volta a fazer. Exatamente. Então, isso a gente vai fazer. E, Anabela, efetivamente, voltamos para trás e a gente resgata esse processo e volta a perder peso, ok? Por quê? Porque a cirurgia não se desfaz. Não se desfaz a cirurgia está ali. O que eu tenho é um excesso de peso e houve um aumento aqui da absorção, porque não é só o estômago que aumenta. O problema não é o estômago aumenta, mas o estômago também diminui. O problema é que quando a gente sobe de peso, a gente guarda o excesso de comida em aonde? Tecido adiposo, maminha, peitinho, traseiro. Era bom se a gente guardasse atrás da orelha, engordasse, não sei, só atrás do joelho. Não, a gente guarda no tecido adiposo, porque o tecido adiposo é um sítio de depósito que não atrapalha muito o metabolismo. Não é que não atrapalha, claro que atrapalha, mas eu não posso guardar em músculo, porque músculo traz água, senão a gente seria como o Michelin, cheio de grandes musculaturas. Isso não existe. A gente só guarda dentro do tecido adiposo. Portanto, a gente precisa voltar a queimar esse tecido adiposo. Então, para quem tem essa situação, no caso aqui, ela está aqui conosco, vai começar a caminhar. Para quê? Para que o combustível de queimar essa energia caminhando venha do tecido adiposo. E a gente consegue reverter essa situação sem preocupação. Vamos começar a caminhar de novo, vamos voltar a reestruturar a alimentação de uma forma adequada e diminuir a quantidade. Ficou com fome? Come outra vez, tá bem? Não há estresse. O estômago vai diminuir e vai fazer o aumento da quantidade de líquidos, porque a gente precisa aqui melhorar essa circulação e melhorar como se fosse... Antigamente os carros tinham um radiador, hoje em dia já é tudo diferente, né? Antigamente o carro tinha um radiador e aquecia, então era importante que a gente efetivamente pudesse fazer, Alice, um beijinho, pudesse fazer com que as coisas funcionassem aqui bem. Então, o aquecimento do motor, eu precisava ter líquidos para poder fazer o metabolismo. No nosso caso, continuamos aqui com o aquecimento do motor. Então, eu preciso efetivamente, para que o meu metabolismo funcione bem,
ter maior quantidade de ingestão hídrica, tá bem? E isso vai te auxiliar efetivamente a perder o peso, nesse caso específico, quando há reganho. Então, depois do reganho de peso, tem volta a dar? Tem, tá? Tem volta a dar. Agora, vamos perder peso direitinho e depois tentar entrar nos eixos, entrar numa linha guia, onde a gente não permita, ou seja, começa a subir, há momentos, detalhe, há momentos de estancamento. Esse estancamento é natural e necessário. É como se depois da cirurgia a gente faz um inventário. O que eu tenho de células? Eu tenho isso, isso, aquilo. Então, é necessário ter os estancamentos, os patamares de perda de peso, é importante, senão a gente só perdia, o corpo entra num choque, num estado que o cérebro não consegue depois organizar tudo que tem. Então, é necessário, é como se fosse fazer atualizações dos computadores. O cérebro precisa da atualização de saber o que tem, quem é que faz o quê. Quando a gente perde peso, modifica até o volume de sangue, modifica tudo, ok? E o metabolismo modifica. Tanto é que, por exemplo, tireoide que funcionava mal volta a funcionar bem. Várias situações aqui, a pressão que vocês tinham volta a diminuir, porque tinha uma pressão muito alta, porque o corpo está cheio de tecido e tem que mandar líquido para toda a gente. Quando baixa de peso é uma função hidráulica e efetivamente diminui a pressão, porque eu não preciso exigir tanto do corpo. Então, todas essas situações voltam à normalidade e isso é muito legal. Só que, o que a gente precisa fazer? Então, cuidar. Então, é normal ter os estancamentos. Detalhe, quando baixam de peso, tem que ter uma grande luz desse tamanho assim. Começou a subir de peso, tem que fazer assim, um alarme horroroso, que diga, epa, o que está acontecendo aqui? Não é para os 4 quilos perceber que subiu de peso. Não, meninas, pelo amor de Deus, senhores, 4 quilos e começar a subir de peso 4 quilos, 1 quilo já é 1 quilo. Então, vamos parar por aí. O que está acontecendo? Eu tô ansiosa. Pronto, vou correr, levantar a barra, como diz aqui a Mônica, levantar peso, que já fica tão cansada que acaba a ansiedade, ok? Então, vamos modificar o nosso foco e entornar essa situação de uma forma ou de outra. Isso aqui é importante. Tem aqui uma pergunta. Ok, isso é normal, vê? É justamente uma menina aqui está nos comentários. Uma menina, porque é uma menina, com certeza. E então a Magali comenta assim, ela fez o bypass, tudo bem? E há 2 semanas não perde peso. Fantástico. Quer dizer que teu organismo está funcionando lindamente. É um momento do inventário, é um movimento depois de fazer um reset e ver assim, como é que eu tô? Ok, é normal, é completamente normal. Vai perder peso. Vocês obrigatoriamente vão perder peso, ok? Ou sim, vão perder peso, ou sim. Ok? Vão perder peso. Não se estressem com isso agora. Deixem o peso ir. Deixem. E veja bem, é para realmente esse peso ir embora. Não há... A Mônica diz assim, que a nutricionista dela é a melhor, mas cuidado que ela tem um chicote na língua. É mesmo, Mônica, que não adianta, eu preciso de vez em quando aqui dar nas orelhas desse povo. Mas eu vou pôr aí a página da Mônica, que é muito legal, sigam, porque ela é muito, muito animada e realmente é muito bom. Então, é assim mesmo, eu tenho que dar nas orelhas, sabe, de vez em quando, tem que dar mesmo, porque não pode, depois de fazer uma cirurgia, de passar por tudo que a gente passa, porque eu também passo, isso também sofro com vocês, tá? Não pensem que a gente fica assim, a gente sofre quando o paciente vai lá e alguma coisa não funciona bem. A gente quer que tenha aqui sucesso para todos, e isso aqui é fantástico, e a gente se envolve mesmo, porque nós sofremos com vocês. Então, efetivamente, é às vezes aquela coisa na orelha, e funciona. Olha, e já vai chegando perto do fim, não é? Já estamos aqui a terminar. Mas eu não queria mesmo deixar de falar sobre isso, porque eu tenho visto em vários grupos, assim, muita coisa da questão do tipo de cirurgia e dos detalhes. Quem vai decidir o tipo da cirurgia vai ser o seu cirurgião, ok? Se a Kai está no nosso serviço, é o nosso cirurgião que vai decidir qual é o melhor tipo de cirurgia para você. E o seu cirurgião, seja no serviço que você estiver, você vai falar com ele, vai conversar com ele e tudo. Então, você pode dizer, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo e tal. E ele vai dizer, olha, para você o melhor é isso, ou o melhor é aquilo, ou vai ser melhor assim. Pronto, então vocês têm que confiar. E isso aqui é fantástico. Ter confiança. Depois, vocês podem contar conosco para tudo que vocês precisarem.
E realmente a gente consegue levar vocês da mão e a gente vai juntos e isso tudo funciona lindamente. Agora, passou um período de tempo, não tenham pena de dizer, ai, doutor, eu subi, vai levar nas orelhas. Vai levar nas orelhas sempre, esqueça. Sempre vou dizer, aham, muito bem, né? Pronto, mas é mentira. Isso a gente fala antes disso. Eu odeio quando acontece alguma coisa que diz assim, vem, eu te avisei, odeio isso. Eu não faço isso, tá bem? Eu só dou na orelha antes, para não fazer. Olha, tá ali, tem um buraco, não vai pôr o pé. É igual que eu faço com meus filhos, mas eu não digo para eles quando eles caem, viu, bem feito, caiu. Não, não faço isso, tá bem? Pode ficar tranquilas que eu sou mazinha, mas não muito, não muito. Então, por favor, tenham os seus cuidados, façam as cirurgias, decidam o que vão fazer com os seus cirurgiões, tá bem? Nós estamos aqui para vos auxiliar. Nós cuidamos do ponto de vista alimentar durante todo o período posterior à cirurgia e durante largo período de tempo, ok? Então, quem subiu de peso, retorna, volta, porque vocês têm uma cirurgia que funciona e não é para voltar a ter os problemas que já tiveram. Isso ser reincidente não vale a pena, tá bem? Não vale a pena. Então, aqui é muito, muito importante ter esse cuidado. Mônica, eu vou colocar o para que sigam a Mônica, porque realmente vale muito a pena. Ela tem desde o começo dela, ela é a nossa paciente e tem tudo estruturadinho desde o começo, é muito legal. Então vou colocar aí para que sigam ela, porque tem muitas coisas giras. E ela tá fantástica. E faz seu exercício, faz tudo. Que é isso que a gente quer. A gente quer uma melhoria do bem-estar e da saúde de cada um de vocês. Porque sim, vale a pena. Vale a pena. As pessoas dizem assim, se eu soubesse disso, já tinha feito. Eu já tinha feito, na maior parte das vezes, tá bem? Em 99% dos casos. Tive um paciente que quis voltar para trás, ele disse assim, doutor, eu quero desfazer a cirurgia. E eu falei assim, ok, então vamos falar com o doutor e vamos desfazer a cirurgia. Mas você vai ter 15 dias para você pensar. E efetivamente era aquele período chato que ele modificou e passou. E disse assim, doutora, eu estou ótimo, hoje em dia está casado, está trabalhando super bem, está fantástico e já não pensa mais nisso e a gente agora quando vê nem conhece. E então é fantástico isso. Não aproveitem, os que vão fazer cirurgia ou os que têm aqui em mente fazer a cirurgia, façam, decidam-se qual o tipo, isso é com o vosso cirurgião, tá bem? O que precisarem, estamos aqui para isso e efetivamente vamos aqui seguir nas terças-feiras, é o próximo live. Já tenho 3 minutos aqui que já tô passada, tá bem? E eu sei que eu falo demais e já vi que no sábado de manhã é mal, porque eu acho que eu falo mais ainda. Então, na terça-feira eu tô mais cansada, falo menos. Tem que dar aqui, fechar a língua. Então, olha, um beijo enorme para todos vocês. Que passem um resto de sábado. Aproveitem o solinho, que de tarde acho que vai chover. Pelo menos os que estão aqui pela zona de Lisboa. Eu tô na Ericeira, mas aqui agora tá sol, mas depois provavelmente vai chover. E então, vamos... Exatamente. Que bom. Olha, já tenho aqui dito que tem uma pacientinha que vai lá me ver. A Mônica vai na consulta. Já tá na hora dela voltar. Então, olha, um beijinho para todos. Os que não viram agora e vão ver depois, cuidem-se, façam as coisas direitinho. Pode contar conosco, que a gente tá aqui para vos auxiliar nesse tipo de situação. E... querida, não fica o dia inteiro a me ouvir, tá louca? Eu sou uma chata. Nem pense nisso, eu sou uma chata. Na terça-feira eu tô mais comedida, que eu falo menos. Terça-feira que vem assistam, que nós vamos ter uma doutora queridíssima, tá bem? E não vou dizer, para ter também um pouquinho de surpresa, né? Senão não tem graça. E a gente vai colocando aqui pouco a pouco e vamos nas terças-feiras indo falando e coloquem dúvidas. Quem tiver perguntas, coloquem aí embaixo pra gente saber do que vocês querem até que a gente fale. Nós temos uma programação, mas claro que a gente altera dentro das vossas especificidades e das dúvidas que tenham. Que a ideia é justamente fazer aqui um serviço que sirva para vocês. Um beijo enorme. Um bom sábado para todos, um bom domingo, que descansem. E pronto, e cuidem-se para que a gente saia desse processo chato que a gente tá vivendo aqui rapidamente, que a gente possa pelo menos voltar a passear por aí livre e saia da prisão domiciliar que andamos, não é? Um beijo grande para todos, cuidem-se, adeus.